Olá, amigos e amigas. Voltamos para a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos, dessa quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Começou a primavera, né? E nós estamos estudando, começando hoje, a introdução ao estudo da doutrina espírita, né? A parte introdutória do livro feita por Allan Kardec. Na primeira parte falamos sobre os termos espírita, espiritualista, espiritista e a concepção de alma para a doutrina espírita. E agora, nessa segunda parte, vamos falar sobre outras expressões e dar o sentido que a doutrina espírita atribui a elas. A primeira expressão muito importante para entender várias coisas que nós vamos estudar é princípio vital. A definição: princípio vital, princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Então, as plantas, os animais, o homem tem um princípio vital, não é? E aqui vamos ver algumas diferenças nesse conceito. Olha, para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Então seria um conceito materialista, né? Lembra igual a palavra alma? Então é um efeito da matéria. Enquanto a matéria está ali com vida, os órgãos, por exemplo, estão funcionando, tem princípio vital. A hora que algum problema acontece, por exemplo, o corpo ali se acidenta, não tem mais vida, então não tem princípio vital. Mas esse é um conceito que o princípio vital é efeito, não é a forma como a doutrina espírita vê. Segundo outros, e essa ideia é a mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, no qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Continuando, o fluido vital, que segundo certas opiniões não seria outra coisa senão um fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Então olha que interessante isso. Nós, os animais, as plantas, é como se nós pegássemos dessa energia que existe no universo. Nós vamos depois falar sobre ela, né? Mas já vou dar o nome: fluido cósmico universal. Como se pegássemos do fluido cósmico universal uma parcela de energia para animar o corpo. Uma comparação grosseira, é o combustível que fará esse corpo andar, se movimentar e tudo mais. Então imagine que nós, ao reencarnarmos, temos uma tarefa, uma proposta de 80 anos de vida. Fizemos ali um planejamento para vivermos aproximadamente ali 80 anos. Trazemos então o tanque cheio para 80 anos, né? Trazemos fluido vital para esse período. Se nós vamos ter apenas uma vida mais curta ali, uma existência terrena mais curta, nosso planejamento é desencarnarmos ainda criança, com 5 anos, nós traremos o tanque mais vazio, né? Fluido vital para esse período. O fluido vital, ele pode ser reposto ao longo da vida, por exemplo, por atividades como passe, né? Onde é transmitido isso. Alguns espíritos encarnados recebem como que um acréscimo desse fluido vital pelo bem que estão fazendo. Aqui poderíamos citar alguns trabalhadores espíritas, mas não são só trabalhadores espíritas, pode ser cientista, trabalhadores de outras religiões, artistas, enfim, pais de família, que tinham um planejamento reencarnatório para uma quantidade de anos. Mas a tarefa está tão bem feita, a pessoa está aproveitando tão bem a existência. Durante o sono do corpo físico, conversa-se, né? O nosso anjo da guarda, espírito protetor ali, com o espírito falou: olha, poderíamos prorrogar aí para você continuar a sua tarefa. E aí, isso sendo aprovado por esferas superiores, a pessoa recebe uma injeção de fluido vital pela espiritualidade, não é?
que vai propiciar a continuidade ali da vida. Então temos algumas histórias, Chico Xavier, Divaldo e Raul Teixeira, né, que sofreu um acidente grave, estava ali planejado o desencarne dele naquele período, mas graças à tarefa que ele estava realizando, pôde permanecer. Mas eu insisto, citações de trabalhadores espíritas, porque são trabalhadores que têm contato com a espiritualidade e acabam recebendo essa informação. Pessoas de todos os lugares, né, não é privilégio de espírita isso, podem receber essa oportunidade. O contrário também pode acontecer. Imagine uma pessoa que está pondo a existência a perder, né, está assumindo um compromisso de fazer o bem, um médium, por exemplo, de cura, e aí começa a cobrar, começa a fazer coisas absurdas, como vemos tantos trabalhadores do bem se perderem, não é? Ele pode ter a vida abreviada, né? Algum acidente, alguma coisa ali acaba acontecendo que abrevia a vida para que ele não se comprometa ainda mais. Então um ato de caridade, né, das esferas superiores em relação àquele irmão. Mas, de um modo geral, então trazemos o fluido vital para a quantidade de anos que temos ali que viver, né? Seja como for, há um fato incontestável, pois resulta da observação, e é que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Então, olha só, a vida orgânica não depende, é simplesmente vida orgânica. É o que a gente, quando a pessoa está lá em coma, por exemplo, fala, está vida vegetativa, né, orgânica ali. O pensamento, a inteligência não está funcionando, mas vida orgânica existe. E aí vem em seguida, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, e que é a espécie humana. Então nós já temos nos animais a inteligência, né, o pensamento, mas ainda muito rudimentar. E os seres humanos, que passam a ter um senso moral, né, passam a saber a escolha aí entre o certo e o errado, ou deveriam, né, saber, esses então estão num grau evolutivo superior àqueles outros irmãos, assim falava Francisco de Assis, né? Os nossos irmãos elefantes, as nossas irmãs abelhas, as nossas irmãs árvore, enfim, todos somos irmãos, estamos interligados, né? Todos saímos do mesmo material que é o fluido cósmico universal criado por Deus. Vamos estudar isso, vamos entender a lógica fantástica da doutrina espírita para entendermos todo o processo de criação. Temos ainda, nesse item 2, mais uma vez Kardec volta a falar sobre alma. E ele fala aqui que nos 3 casos, ela seria então um termo genérico, né, a palavra alma, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam pelo atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue ajuntando-se-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto. Então você fala gás, hidrogênio, né, o gás, oxigênio. Então ele fala alma também, a gente pode usar isso. E aí ele usa 3 expressões. Alma vital, para designar o princípio da vida material, né? Por exemplo, nas plantas. A alma intelectual para o princípio da inteligência. E a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Então, são 3 sufixos, né, que vem depois aí da palavra alma, para nós entendermos, são qualificações dessa alma. Então ele usa a expressão alma vital, que dá a vida, alma intelectual para o princípio da inteligência, e alma espírita para esse ser que sobrevive após a morte, né?
A alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. A alma espiritual seria própria dos animais e dos homens. E a alma espírita apenas aos homens. Não é? Então, esses são os conceitos importantes que nós tínhamos aqui no item 2. Voltamos aqui um pouco para o item 3.